Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, como é que nós estamos? Tudo bem? Iniciamos mais um módulo do curso Pró-Funcionário de Infraestrutura Técnico e Infraestrutura Escolar e hoje efetivamente começando algo bem técnico, apesar de termos crescido bastante no posicionamento, onde analisamos sobre o espaço. Agora nós vamos adentrar a uma parte específica desse espaço escolar. É uma honra estarmos aqui, eu, o professor Luiz Carlos, e o professor Alan, aqui que tanto nos ministrou, tanto nós aprendemos com relação ao espaço educativo, né? Teoria do espaço educativo. Será que agora nós vamos para a prática um pouco, professor? Efetivamente vamos, né? Que esse, digamos assim, já o nome desse módulo, né, já nos traz alguma perspectiva aí de pôr a mão na massa, né, professor Luiz Carlos? Perfeito. Então, gente, afinal de contas, qual que é esse módulo de hoje? Atentem. Equipamentos hidráulicos e sanitários. Equipamentos hidráulicos e sanitários. Gente, mas por filosofia do módulo, hoje, teoricamente, nós adentraríamos já em mostrar sobre os equipamentos. Mas a estrutura do curso Pró-Funcionário nos leva a contextualizar os instrumentos e os elementos que nós estamos usando, não é isso, professor? Com certeza. Então, antes de nós chegarmos, propriamente dito, aos equipamentos, nós vamos fazer um passeiozinho. Mas esse passeio vai ser um pouco longo, que nós vamos ver o elemento que abastece esses equipamentos, de onde eles vêm. Perfeito? Vejamos então assim, vamos olhar o cenário, o equipamento hidráulico e sanitário, qual que é o principal elemento que o abastece? A água. Então vamos ver nesse módulo de hoje especificamente, mas antes vamos dar uma prévia geral desse módulo de equipamentos como se daria. Perfeito? A emenda do nosso curso. Veremos inicialmente sobre o planeta água. E vejam, porque a água é o elemento fundamental que abastece esses equipamentos. Então, vamos analisar um pouquinho para chegarmos lá na frente, no bom uso, a origem, o sistema, como ele é fornecido, como é captado. Calma, vou adiantar muito ainda não. A captação, a distribuição e consumo de água nas escolas, acesso à água potável, que é um tipo de água disponível. O que é a potável? Aquela saudável, do qual nós podemos nos alimentar. Alimentar, podemos dizer assim, alimentar, professor? Alimentar, porque a água é um alimento necessário, se nós podemos... Só que líquido, né? Não é sólido. É um alimento mineral, podemos dizer. É um alimento mineral. E quanto mais puro, melhor ainda, né? Com certeza. Então, olha o nosso cuidado. Bebedouros e refrigeradores. Aí nós vamos procurar entender estrutura, funcionamento e reparo desses equipamentos. Os equipamentos depois hidrossanitários nas cozinhas, cantinas e sanitários. Leitura de plantas dos projetos hidrossanitários. Que bom poder compartilhar, porque esse aqui nós vamos aprender bastante. E o professor Alan aqui estará conosco. Aqui. Que segurança que nós temos, professor, de estar analisando esses projetos, compartilhando desse momento contigo. Estrutura e funcionamento da rede de esgotamento sanitário, própria ou integrada à cidade. Você pode ter uma rede interna, como também está integrada à cidade. E, por fim, prática de reparo de equipamentos hidráulicos e sanitários. Combinado? Essa, então, é a proposta desse módulo, que será desenvolvido em 7 aulas. Quais são? Na unidade 1, nós trataremos sobre o planeta água. Na unidade 2, segunda aula, falaremos sobre captação, distribuição e consumo da água. Na terceira aula, equipamentos e materiais constituintes do sistema hidrossanitário. Aí nós vamos entrar em equipamentos. Mas veja que até lá nós teremos 2 aulas preparando sobre esse contexto. Porque para saber fazer o bom uso, né? A eficiência energética hoje
se dá no uso racional. É isso, professor? Sim. Então, vamos entender um pouquinho o fornecimento e como ela está disponível, aí nós vamos saber usar. A unidade 4, leitura e interpretação de um projeto hidrossanitário. Unidade 5, estrutura e funcionamento da rede de esgotos. Essa aqui eu falo, que bom estar com o professor Alan. E uso, unidade 6, olha, uso racional da água. E por fim, unidade 7, manutenção e conservação das instalações e dos equipamentos hidrossanitários. Perfeito? Bem, os objetivos desta aula de hoje. Quando nós falamos que nós vamos iniciar pela água, quais são os objetivos principais? Compreender a importância da água no planeta. Por isso que eu falei que nós vamos fazer uma viagemzinha. E essa viagem, será que nós vamos conseguir dar uma volta pelo mundo? Uma volta pelo mundo em poucos minutos. Tá bem, gente? Não vai ser Nicolau Copérnico que fez aquela volta? Foi Nicolau? Eu não sei, eu não posso ficar usando muitos nomes. A viagem dos 80 dias, né? 80 dias. Volta ao mundo em 80 dias, né? Volta ao mundo em 80 dias, mas sim, nós vai ser em poucos minutos, vamos botar em 8 minutos talvez, ou mais um pouquinho. Aqui, a água no mundo e no Brasil, identificar quais os fenômenos causadores da escassez de água. Gente, não vou dizer complexo, é tão familiar, tão próximo a nós, que às vezes nós ignoramos alguns detalhes. O que é ignorar esses detalhes? Seria exatamente não tomar medidas, nós nos posicionarmos de maneira que nós sabemos qual é a consequência e nós tomamos atitudes hoje que não nos importamos com a consequência futura. Acho que nós já vimos, ou em modos anteriores, sobre a questão de sustentabilidade. Seria isso? Então, sim, professor. A sustentabilidade e o uso racional, né, professor Luiz Carlos? Uso racional. Temos que pensar que a economia, né, e digamos, a prevenção à escassez da água está diretamente ligada ao uso racional. O uso racional. Então, e a sustentabilidade, o que me dá o uso racional? A razão. Ué, como é que eu vou usar algo que eu vou comprometer o futuro, o suprimento desse elemento que eu estou usando? No caso da água. Como é que eu vou usar de maneira assim desordenada, desorganizada, sendo que eu vou comprometer o uso das gerações futuras em cima desse elemento da água? Exatamente. Não é isso? Então, olha, a eficiência, a sustentabilidade sendo aplicada aqui agora, nós vamos ver na prática alguns problemas. Então, o propósito então seria, na nossa escola, nós procuramos a eficiência na escola que nós trabalhamos. Veja, nós utilizamos, a água é captada, às vezes nós não sabemos, só queremos saber que chegamos na torneira, tem água. Chegamos no bebedouro, tem água. Chegamos na cozinha, tem água para fazer a limpeza. Ou seja, seja aonde nós estivermos, nós teremos o quê? Que ter a eficiência no uso dessas situações e mais ainda, ter uma visão, ou seja, de todo o conjunto de soluções que tem por objetivo otimizar o uso do espaço. Olha o espaço voltando aqui, professor. Realmente. Olha o espaço presente conosco. Fazer o bom uso desse espaço. Se é na cozinha, você quer que aquela cozinha ela te dá toda, como podemos dizer, não diga satisfação, mas ela lhe atenda em todos os aspectos do que uma cozinha pode oferecer. E o que a cozinha pode te oferecer? Não é só o alimento. Mas na cozinha você vê que a base de suprimento nosso físico está na cozinha. E a água não é o principal elemento do alimento. Ficou até um trocadilho, né? Uhum. A água é o principal elemento do alimento. Que para a preparação de todos nós usamos água. A gente pode até falar que ela é um elemento transformador, né? Transformador. Limpa, né? Cozinha. Tudo. Tá vendo a importância da água nesse contexto? Então, a água, ela é verdadeiramente útil para nós. Então, nós, assim, você, ou seja, o do técnico de infraestrutura, os educadores e estudantes passam boa parte da escola. Gente, já que nós passamos a maior parte do nosso dia na escola, então, nós temos que hoje, como formadores de opinião, cuidar de detalhes pequenos. Desde a água da chuva. Desde a água da chuva pode trazer-nos consequências, mas não é esse o momento agora. Mas o que nós temos que pensar? Uso racional da água na nossa escola. Perfeito? E dali,
o que eu vejo que o bom conceito, como se diz assim, costume da vovó, né? Costume de casa se vai à praça. Então, que o costume nós da escola, o que nós aprendemos, nós levamos para casa. E de casa nós conseguimos multiplicar nos arredores nossos. Temos um compromisso com o planeta. Vejamos aqui, então, já que falamos do planeta, olha, você sabia que o planeta Água? Planeta Água? Mas como planeta Água? O planeta Terra. Como que nós podemos chamar planeta Terra? O que nós alocamos como Terra? Terra é o elemento sólido aonde nós pisamos. Mas e por que planeta Água? Alguns chamam também do planeta azul. Então, para isso nós vamos ver a água no mundo, ou seja, no planeta Água, e a água no Brasil. Hoje dividiremos o tema nesses dois submódulos. Água no planeta, água no mundo e água no Brasil. O planeta Água. Agora pergunto, e trouxe essa tela para que é uma aula de reflexão, né, professor Aulo, ou professor Alan? Com certeza. Uma aula de muita reflexão. E como nós, para não perder aquele jargão de reflexão, olha esta imagem da tela. Vocês serão permanentemente direcionados para o Reflita. Você sabe quanto de água disponível para consumo temos, para consumo humano temos no planeta? Você sabe? Você tem noção disto? Para consumo direto. A água nós temos muito. Agora, e para consumo direto? Qual que é a água para consumo direto? A água potável, a água em condições de uso, a água aquela que nos faz bem. Porque a água, nós vamos ver que a grande superfície da Terra, a maior parte, está coberta de água, não é isso? Pelo menos é o que nos ensinam. Mas vamos ver. A água é o elemento mais comum da Terra. Gente, Terra podia se chamar planeta Água e não planeta Terra. Seria isso, professor? É, exatamente. Planeta Água. Porque 70% da superfície da Terra está coberta com água. Como? Verdade. 70% da superfície do planeta estão cobertos por água. Agora, então, quanto tem para consumo humano? Era a nossa pergunta, não era essa a nossa questão? Vamos voltar ao Reflita. Quanto de água disponível temos para o consumo humano? 97% do planeta é coberto por água. Esses 97% está todo disponível para nós? Estaria, professor Alan? É uma pergunta séria, né? Acredito que não, né? Porque os mares a gente já sabe que tem a questão do sal, né? E tudo mais. Professor Alan, e quanto será que tem no mar? Vamos ver. Aqui temos 97% desta água disponível no planeta está nos mares. Dos 70% da Terra, eu vou analisar esses 70%, tá? Dessa água disponível. Então, 30% ou quase um terço do planeta é a terra onde, vamos dizer assim, sólida, terra ou rocha, montanhas, que forma for, mas aonde a população humana se estabelece. 97% da água está nos mares, ou seja, água salgada, imprópria para consumo direto do homem. Ou, você rega uma horta com salmoura? Seria basicamente isso, pegar água do mar e regar uma horta, um canteiro, uma planta. Não, gente, você vai ver que daquela margem, que ali, você vê como a Terra é tão soberana, há algo assim magnífico nós analisamos. Aquela proximidade aonde a água do mar chega, aonde bate, você vê que não nasce vegetação. Tem um tipo de vegetação que ela pega, mas porque tem outros elementos que o vento traz, que é a gramínea, ou coqueira, mas o coqueiro se dá, mas vem cá, porque ele tem outra característica. Do coqueiro é uma planta assim, sui generis. Mas, normalmente, onde está a água do mar, somente não tem cultura. Não tem. Tem que ter água doce para que ela, de certa forma, a vegetação se estabeleça firme. Então,
97% dessa água está nos mares, sendo assim própria para consumo humano, agrícola, industrial e para o humano. Os outros 2%, olha, 97% nos mares, os outros 2% estão aquilo que eles chamam, professor, de calota polar, né? Ou seja, os polos, calota polar está nos polos, o Ártico Norte e o Antártico. Esses os termos. Então, o polo onde está congelado lá na Antártida, ou seja, todos aqueles modos congelados, os icebergs, os famosos icebergs. Então, 2% da água está lá, ou seja, da mesma forma, você usa aquela água, não usa. Então, só sobra então quanto? 97 mais 2, 99. 1%. 1% de toda a água do planeta é o que está disponível para nós. Sobra apenas 1%. Isso de água doce, que ela vai estar disponível nos rios, lagos, lençóis freáticos, ou seja, própria para consumo humano. É preocupante. É preocupante. Porque nós só temos 1% de toda a água para que nós façamos bom uso dela. E será que nós estamos fazendo bom uso desse 1% que nos foi dado? O professor pergunta, você pode contribuir com algo? Eu acredito que, digamos assim, se a gente já vê uma perspectiva de diferença, né, entre o que é possível utilizar e a parte, né, que não é possível utilizar, nós temos que, se não reaproveitar essa água que a gente já consumir ela de forma racional. Né, porque a gente tem que, né, digamos assim, vem aquela palavra do legado, né? Hoje nós estamos num mundo de fartura, e amanhã será que vai ser mesmo? A cada dia que passa a população aumenta, né, as cidades aumentam, né, que a cidade é o principal vetor, né, praticamente de consumo de água e também de desperdício, né? Você veja? Então, desse 1%, nós precisamos de fato nos preocupar. É ocupar mesmo antecipadamente. Desde já, eu vou usar hoje, mas eu tenho que pensar nas gerações futuras, do que é que nós estamos deixando para eles. Porque esse 1%, ele não está, o ideal seria, quanto, eu não sei falar agora, quanto está nos rios, nos lagos e agora os lençóis freáticos. O professor Alan trouxe em evidência a grande concentração das cidades. Então, se nós usássemos só a água de superfície, é um detalhe, que é a água dos rios e dos lagos, que essa água aflorou, ou seja, está disponível, saiu. Mas quando nós começamos nessas grandes concentrações, nós não usamos para abastecimento só a água do que está nos rios e lagos. Nós vamos para o lençol freático. E o lençol freático é uma camada que a água infiltra pelo solo e ele vai se depositando entre as camadas rochosas, coisas assim, podemos entender, para nós não complicar muito. Então, o lençol é uma veia de água que tem por baixo da terra. Quando você cava um poço, naquele momento você, de certa forma, há uma concentração, você pega uma veia d'água. Nós não costumamos falar isso no linguajar popular, né? Pegamos uma veia da água e daquela veia há uma concentração, nós tiramos aquela água. Então, quanto mais você tira a água daquele poço, mais ela limpa, porque você começa a fazer, ou seja, a vazão dela. Mas se ela parar, ela fica imprópria. Mas, quanto nós aumentamos a grande, extração dessa água do lençol freático, alguma coisa já começa a mudar. Algo começa a mudar. Porque se essa água do lençol freático é dada pela infiltração, se não infiltrar tanto, ou seja, o quanto nós precisamos, essa água pode diminuir. Mas nós vamos avançar um pouquinho mais. Olha aqui, 97% está nos mares, 2% nas encostas polares. No 1% está nos lagos ou nos rios. Quando nós chegamos do lado de um rio, quando você está na Amazônia, é um cenário. Porque você ainda vê uma água preservada, uma água lá onde você não tem um nível de contaminação.
A água você vê assim que é algo diferente, mas quando você vai para um local onde houve próximo a uma grande concentração de pessoas, o que acontece com esses mananciais de água, vamos dizer assim? O mau uso, ou de repente o que é que eu faço com a água que eu uso, mau uso ou desuso, o que é que eu faço com ela, a gente vê o reflexo pelos lagos, pelos rios, ou vice-versa pela água que está disponível. Gente, é preocupante. Lembrando que, só aproveitando, Sim, né, aproveitando o comentário, é que assim, a maior parte dos rios urbanos, ou seja, aqueles que passam dentro da cidade, são contaminados, né? A gente consegue ver alguma área mais preservada nas áreas que não são urbanizadas, né? Então, infelizmente, ali esse 1% acaba se reduzindo mais à medida que a população não entende a importância, né, daquela água para... Né, e acaba utilizando aquilo ali como uma canalização de esgoto. Então, pensamos o seguinte, dos 88% da água, do 1%, agora vamos analisar aquele 1%. Como está distribuído? Lembra que nós tínhamos 1% disponível, né? Vejamos agora então, vamos pegar esse 1%, como é que ele é utilizado, esse 1%. O 1% para nós disponível, desse 1%, imagina, vou fazer aqui um desenho. Eu tenho 2/3, vamos dizer assim. Aqui é água. Tá certo? Aqui é a terra. Desta água, eu tenho, lembra que somente 1%. Vamos pegar esse 1% aqui. Deixa eu chamar esse 1% para cá. Eu vou chamar o 1% como um todo agora. Desse 1%, vamos ver como é que eu uso esse 1%. Desse 1%, 88%. Vamos botar aqui. Aqui 75, então 88 vai dizer aqui. Todo esse cenário aqui maior, eu uso para a agricultura, para a vegetação. Então, quando nós pensamos na agricultura, poderíamos olhar somente para a irrigação, mas não é. Eu uso também, você vê, o que se consome de água doce, todas as plantas consomem água doce. Então, 88% são utilizados na agricultura, na vegetação. 7%, 88 com 7, 95. Então, 7% vai para a indústria, para processamento industrial, processamento de alimentos, processamento dos diferentes tipos industriais. Tudo precisamos de água, não precisamos de água? De repente eu tenho na nossa escola, eu uso água o quê? Para dar aula? Não. A água é um elemento vou dizer assim, de necessidade para suprimento humano. Só que em tudo que eu vou, para manter aquele ambiente, qual o volume de água que eu uso? Então, do que sobra aqui, dos 95, 5%, então 87 com 7, 88 com 7, 95. E daí o seguinte, o consumo humano aqui e 5% para o comércio e para o consumo individual, de toda a água do planeta. Desse 1%, se eu pegar esse 1% agora como um todo, 5% é destinado para o comércio, né? E para o consumo humano. Que no comércio, o comércio usa o corriqueiro. 5%. Então, gente, a parte destinada para nós ainda é pouca. Se é pouca do montante geral, aí que aumenta realmente a nossa preocupação. O nosso compromisso, não é, professor Ala? O comprometimento, então, começamos mostrando aquela tela do Reflita, trazer reflexão sobre essa nossa realidade. Então, somente 5% desse todo da água é que vem para o consumo direto humano. Então, para todas as necessidades básicas, beber, lavar, etc., é pequeno se comparado com as demais finalidades. Geralmente, uma pessoa precisa, no mínimo, de 50 litros de água para o consumo diário dele. Mas, no mínimo, tem recomendações de estudos que mostram que uma pessoa, hoje tem o que a ONU sim, estabelece que um normal para uma pessoa precisa de 120 litros de água por dia. Em São Paulo, as pessoas se consomem 320 litros, me parece, de águas por dia. Estou falando de uma grande concentração. Então, onde você está, o volume de água, quando você pega o volume total consumido
pelo número de pessoas, na média diária 320 litros. Só que você vai numa área de escassez, é 50 litros. Então, há até entre nós uma diferença de utilização. Então, se bem que aqui vive confortavelmente com 200 litros. Falou-se que no mínimo 120. Esse consumo é pequeno quando comparado com as necessidades das águas para irrigação de uma planta, arroz ou para você, direto. Aqui está, no cenário, já falando do planeta água, ou seja, o planeta azul, ou seja, chama-se fonte de recursos renováveis. Por que renováveis? Porque a água, ela faz um ciclo, se nós pensarmos aqui dentro desse cenário, ela faz um ciclo. Ou seja, a água evapora, vai para a nuvem, da nuvem chove, cai na terra, infiltra, abastece os lençóis freáticos, abastece os rios, vai para o mar evapora, rios evapora, todo e qualquer processo. Ou seja, ele chama esse sistema de renovável. Ou seja, o volume de água, ele não aumenta. O que nós temos, ele faz o ciclo. Faz o ciclo. Mas se nós mudarmos as condições naturais, esse ciclo é ameaçado. Não é isso, professor? Certeza. Se nós mudamos a condição natural, esse ciclo muda de alguma forma. Ou chove mais numa região, ou chove mais na outra. O calor intenso num ponto evapora mais aquela água. Ou seja, nós começamos a ver, fica claro para nós, toda essa situação. Nós vemos seca de um lado, enchente do outro, ou seja, um desbalanceamento geral dos recursos naturais. Então nós precisamos reeducar na utilização da água. Então, olha aqui, tem alguns termos. A água, tem aqui armazenamento da água nos oceanos, vai para evaporação, tem evapotranspiração, tem condensação, armazenamento de água na atmosfera, armazenamento de água do gelo, ou seja, eu tenho toda aqui a precipitação, né? Aí, gente, que nós, tantos termos que estão aqui, inclusive tem uma direção, reflita, pesquise, procure no dicionário o significado dessas palavras que aparecem na figura. Condensação, evapotranspiração e precipitação. Separou que o hídrico e hidráulico é muito usual. Tem esse livro, desfrute de toda a proposta. Aonde ele te mandar buscar um documento, vá, analise, porque com certeza você ficará mais sensível a partir de agora com relação a todo esse nosso material e o bom uso. Se nós pensarmos em sustentabilidade, imagina, vamos pensar o seguinte, sustentabilidade vamos tentar resumir, o que é sustentabilidade? É eu usufruir de algo sem comprometer o futuro daquele algo que eu estou usando. Ou eu, como geração hoje, eu tenho que desfrutar desse planeta sem comprometer o uso desse planeta pelas gerações futuras. Quem são essas gerações futuras? Nossos filhos, netos e bisnetos, ou não vai ser nossa descendência. Então, a minha maneira de viver hoje tem que ser tal que os meus netos e bisnetos tenham uma boa qualidade de vida no uso desses recursos. Então, mantidos os níveis atuais, estima-se que 50% da humanidade viverão em 2050 em regiões com falta crônica de recursos hídricos de qualidade. Isso é sustentabilidade? Eu pergunto, botei até, se eu colocar aqui, será que é uma exclamação e interrogação? Será que isso é sustentabilidade? É um dado gravíssimo se levarmos em consideração que 60% das doenças conhecidas estão relacionadas, de alguma forma, com a escassez de água. Ou escassez, ou uso da água de péssima qualidade. Então, o ideal seria que cada um de nós... Você já imaginou um modelo? Será que é utópico, professor, pensar que cada casa devia contratar a água que ele usa? O que ele solta? É um modelo quase que utópico. Mas a nossa responsabilidade é tal que a gente pensa até nisso, né, professor? Exatamente. E, inclusive, digamos, a gente pensa que em algumas cidades mais desenvolvidas ou com mais recursos financeiros, né, ao verem essa situação de poluição, de contaminação dos lençóis e dos rios, né, promoveram, né, digamos assim, reformas bilionárias nos sistemas, né, de água, de esgoto,
para poder reverter a situação nas quais eles estavam, digamos assim, se aprofundando, né? E hoje a gente vê o nosso país, né, se aprofundando numa questão como essa. Então cabe o quê? Uma conscientização, né, das pessoas, né, em referência à contaminação dos rios e lagos, né, porque essa água é o que a gente usa, né. A gente não pensa nisso, mas essa água que acaba entrando dentro da nossa casa. Ele volta, né, professor? Exatamente. Como nós fizemos pelo processo normal que do ciclo, né, natural da água, ou seja, a água que vai e volta. Então, a água, se deságua, a água que você deságua, ela retorna como água. De alguma maneira, mas que bom que a natureza, na sua magnífica sabedoria, ela te devolve de uma condição diferente. Mas acontece que nós humanos, quando nós vamos pegar a água por força própria, nós não pegamos ela na condição natural que a natureza oferece. Então a natureza é o grande filtro para nós, né? Hoje se gasta, é aquele negócio, né? A gente gasta muito com tratamento de água, coisa, entre aspas, que não precisaríamos, né? Se houvesse, né, uma conscientização coletiva dessa problemática. Nós vamos tratar no módulo do uso racional, da distribuição, nós vamos fazer um debate interessante com o professor Alan aqui sobre a questão de como alguma coisa viabilizada em termos de projeto, então olhar, vamos deixar nesse momento, nós vamos analisar melhor. Então, nós temos uma má distribuição e gestão dos recursos hídricos. Um dado interessante, diz que cada centavo, cada real que você investe no tratamento de água e esgoto, você ganha 5 na saúde pública. Sabia desse dado, professor? Cada um que você investe, 5 você deixa de gastar na saúde pública. Então, é questão nesse momento, e nós como população, realmente todos serão conscientizados dessa necessidade, dessa importância. Que às vezes eu não estou aqui defendendo ninguém, mas de repente o administrador público, ele chega, tem tantas prioridades, e que esta, como já está sendo, convivendo com ela, não se dá atenção primeiro a ela. Mas se nós começarmos, olha, vamos deixar um pouco a nossa vaidade e pensar na nossa necessidade, as coisas começarão a mudar. Concorda, professor? Concordo. Então, o consumo da água cresceu 6 vezes no último século, e em grande parte para aumentar a produção de alimentos. Imagina, cresceu 6 vezes. Eu mostro aqui uma tabela, aonde aqui, 1/4 da água terrestre, ela está para produzir alimentos, agricultura e pecuária. Como as melhores áreas estão para a agricultura, ou seja, já estão em uso bastante tempo, ou seja, a qualidade do solo caiu em 13% dos últimos 50 anos. Veja que há uma necessidade maior de produção de alimentos. Você está usando a água para irrigação, então você está automaticamente usando defensivos químicos, defensivos agrícolas, produtos químicos, e isso acaba infiltrando para o lençol freático. E de certa forma começa a comprometer a água que você extrai. Porque esse lençol freático, por exemplo, o campo que tem do lado da cidade, aquele lençol freático que passa por aquele campo, ele chega e abastece de repente um ponto de coleta de um poço artesiano de uma cidade. Então, é de se preocupar até mesmo com o produto que eu estou colocando. Aí difunde-se aquela técnica de alimentos orgânicos. O que é um alimento orgânico? É o processo natural de adubação, onde você não dá uma grande concentração de um determinado elemento químico numa determinada região, que você teria que ter um tratamento específico, ou o custo que você tem para tratar essa água. Aí nós vamos começar a ver a matemática, a economia que está por trás de tudo isso. Mas, gente, é preciso, então, tratar bem da água. Os relatórios da ONU, das Nações Unidas, ou seja, mostram que 90% da água utilizada são devolvidas à natureza sem tratamento algum. Ou seja, olha aqui, dá para ver essa tubulação, o que é? Desaguando no mar, ou desaguando no rio. E qual a característica desta água que sai aqui? Essa água que sai por esses tubos, altamente contaminada. Até os peixes que se está se alimentando lá, gente, é sério. É sério tudo isso. Então, sim, professor. Não, assim, é interessante falar sobre isso, porque assim, e até grandes cidades do litoral do Brasil, nós vemos isso, né? Se vocês tiverem a oportunidade em um dia, né, estar visitando nessas cidades, vocês vão ver, né, que isso é visto, né? É visto. Isso é comumente visto. Avançando, até dá um silêncio. Gente, olha aqui. No início do século XXI, o número
nós tínhamos menos que 2 bilhões de habitantes. Atualmente, ó, em um século, com menos de um século, multiplicou 3 vezes, por 3, nós temos 6 bilhões de habitantes no planeta. Em 2025, estima-se que nós teremos 8,3 bilhões de habitantes. Há uma progressão quase que geométrica. Agora você imagina que aqui embaixo nós temos, a população triplicou em 100 anos. O consumo de água aumentou 6 vezes e a quantidade de água continua a mesma. Viram que no cenário geral a água não muda, mas a população não quer que nós vamos aumentar, não é o controle de natalidade. Não é o controle da natalidade que vai ser. Nós temos que controlar o produto que nós estamos contaminando. Temos que ser racionais, educadores para o bom uso, que a população, pela genética natural, vai aumentar. A água que tem, nós temos um volume considerável. Tecnologias existem, mas vamos aplicar, mas de maneira que não nos falte água e nós possamos fazer uma equidade na distribuição dessa água. Por quê? Olha no Brasil, a progressão é 2000 nós tínhamos 169 milhões, em 2005 estima-se 237 bilhões, quase que dobrará em 25 anos. É preocupante. Então, quando nós olhamos para agora, não é o problema de lá, vamos ver a nossa realidade. Como é que estaria então a água no Brasil? A água no Brasil, nós estamos na abundância. Certa vez eu vi uma palestra e a pessoa falava assim, olha, enquanto no mundo se preocupa com a escassez de água, principalmente nós da Amazônia, nós devíamos se preocupar com o que fazer com a abundância de água. Nós temos água sobrando, mas tem vizinhos próximos têm água faltando. No Brasil é dono da maior reserva hídrica do mundo. 13,7% de toda a água do planeta está no Brasil. Água potável, água doce, está no Brasil. Entretanto, você imagina, de toda a água do Brasil, 2/3 dessa água está na região amazônica, ou seja, que tem a menor densidade populacional. Eu tenho 2/3 do volume de água está numa região onde tem a menor concentração de pessoas. E somente 1/3 da água para atender 95% da população brasileira que vive fora da região amazônica. Então, a distribuição populacional está assim. 95% de toda a população do Brasil está fora da região amazônica. Consequentemente, tem 1/3 de água, 2/3, sobra 1/3 de água para abastecer esse pessoal. Se continua a crescer de maneira assustadora, ou seja, o pessoal está desesperadamente lançando mão da água dos lençóis freáticos e você precisa da água para gerar energia elétrica, precisa da água para os alimentos, precisa da água industrial. Gente, e o que fazer com essa água que nós temos em abundância e lá o outro com água faltando? Uma situação que nós até vamos propor num cenário um pouco mais à frente é os aquedutos. Os aquedutos já foi tratado por gerações passadas, países anteriores, porque começou com os romanos, teve os egípcios, os gregos também, não é isso, professor? Isso, exatamente. Eles trabalharam na construção do aqueduto. E o que é um aqueduto? Nós temos o gasoduto, o oleoduto e o aqueduto. Cada um para levar o elemento principal, no caso, o aqueduto para levar a água, o aquático, levar água. Então, os romanos fizeram magníficas construções para levar água de um ponto para outro. Então, o aqueduto pensa-se como uma solução, mas será que será somente esta a solução? Até que se construa isso, nós temos que lançar recursos porque a população precisa de água. Tem históricos na história do Brasil que as primeiras dívidas externas já foram concebidas para atender, socorrer flagelados da seca do Nordeste. Então, tem um compromisso sério, o problema é antigo. Então, nós temos que ter soluções novas, por mais que o problema seja antigo. Então, o aqueduto é uma solução? Nós temos um desafio, o aqueduto,
a gestão dos recursos hídricos, ou seja, hoje tem um problema, como cobrar pela água? Não se cobra pela água. Ah, eu vou vender água, que a água é própria da natureza? Não. Mas acontece o seguinte, o gasto, como o professor Alan mencionou aqui, há um custo elevado para tratamento da água. E quanto mais contaminada está, mais caro, mais alto é o investimento que tem que se fazer para tratar essa água. E gerir incentivos ao baixo consumo. São estratégias. Ou seja, uso racional, sim. Aqui, a desigualdade do abastecimento. Somente 75% da população tem água potável. É preocupante, né? Se nós olharmos, não é só no Brasil, não. Você vê na África, pior ainda. Então, nós vamos levar água daqui para a África? Não. Mas se nós conseguirmos fazer água aqui no Brasil, há uma solução que se estuda. Se você, a perda das redes físicas acima da média internacional. No Brasil se perde muita água com essas enchentes, quebra rede de abastecimento. Gente, nós perdemos muito, vazamentos pelo meio da rua, instalação antiga. Então nós temos uma perda considerável em todo elemento de suprimento de energia. Apesar do país contar com grande disponibilidade de recursos hídricos, verifica-se ainda graves problemas na falta de água em muitas cidades brasileiras, como crise de racionamento de água. Eu trago aqui uma questão onde nessas situações, ou seja, o nível médio disponível de água por habitante cai consideravelmente, alterando os hábitos das pessoas e movimentando o setor da economia relacionado com o problema. Ou seja, nós temos um aumento do carros-pipa, aumento do preço da água, aumento do número de poços artesianos. Olha, então vamos aumentar a quantidade de poços. Gente, não há, porque eu estou diminuindo o lençol freático. E como essa escassez, quando eu não tenho essa reposição de água pelas chuvas, o lençol freático está cada vez descendo mais. Com essa situação, será que há escassez somente no Nordeste? Será que os rios estão secando somente no Nordeste? Será que há escassez de água? O rio está secando, mas não é só no Nordeste. Nós vimos há pouco tempo o Sudeste, como está sofrendo por essa questão. Mudou. Estamos tendo variações climáticas. Mas e o abastecimento na cidade? Nós vamos pensar, São Paulo, grande concentração de pessoas. Manaus, grande concentração de água. Mas Manaus é uma cidade com 2 milhões de habitantes. Falta água em Manaus? Falta. Falta água em São Paulo? Falta. Mas qual é o problema dos dois lugares? É o mesmo? Não. O que tem de comum? A distribuição. Porque tem água que não chega na periferia. Tem água que você não tem um sistema viário de distribuição. Então, mas ainda a falta de água é problema. Então, pensa-se sim. No Nordeste, o problema já é clássico. Mas, no entanto, olha o problema do Nordeste, para você ter uma ideia. No Nordeste, chove, a média de chuvas no Nordeste é a média anual. É maior do que a média de chuva do que da Espanha. Maior. Recebe mais chuva do que da Espanha. Mas o problema da falta d'água é que você fica maior tempo com estiagem. Então, e o lençol também, e o tipo de solo também. O solo é muito arenoso, você infiltra muito mais, você não retém essa água, você acaba tendo um processo, então tem todas as suas características. Então nós precisamos ter medidas racionais para ou armazenar essa água, ou em cisternas, ou água da chuva, ou de que forma for, mas a população precisa acordar. Não é porque nós temos muita água aqui disponível à vontade e barata, que o nosso modelo de uso, o nosso processo, nosso exemplo no bom uso servirá de modelo para as nações. A forte insolação transforma em vapor 90% da água. As soluções para o problema são difíceis e caras. Mas, gente, hoje se pensa até em fazer... Tem a transposição do Rio São Francisco, mas também pensa em fazer uma transposição da água da bacia amazônica. Cabe aos nossos gerenciadores de recursos públicos trabalhar essa questão. Não cabe a nós que isso é uma mera sugestão. Então, ações emergenciais para o Nordeste em carros-pipa, construção de cisterna, perfuração de poços, bolsa de estiagem, garantia da safra, garantia do crédito. Gente, quando se torna escassa, a economia balança, né? Então, peço a vocês, ao famoso reflita, como está a sua situação no município? Tem várias reflexões do tipo. Eu pediria que vocês vá nos livros, tem pesquisa, pede para você consultar,
Pergunta-se qual é a origem da água salgada do mar. Então eu peço a vocês, leiam, peguem esses, reflitam e entrem em campo. Comece a ser um pesquisador na área. Junte dados e vamos compartilhar conosco aqui nas próximas aulas a nossa realidade, para nós termos uma visão da realidade que nós temos no nosso município. Como nós estamos, isso chama de capilaridade, né? Nós estamos bem distribuídos, os módulos, então vale a pena nós juntarmos dados para entender esse nosso processo. Perfeito? Então, nós passaremos agora às atividades de sala. Fica aqui o nosso abraço, é a pequena introdução, muito gostoso, a gente vai se deslanchando, né, professor? Que o assunto é interessantíssimo. Fica com as atividades de sala. Daqui a pouco voltamos. Olá, estamos de volta, agora para ver esse momento pós-reflexão, o que é que nós temos. Estou aqui com o professor Alan. Olá, tudo bem? Vamos ver que esse pessoal, agora é a hora, eu gostei daquela sua colocação, a hora agora de vocês virem, adentrarem ao nosso espaço, e nós adentrarmos ao vosso espaço e saber o que está se passando aí nas unidades. Né? Como foi essa primeira reflexão no tocante à água? Interessante, uma curiosidade também, que a água, ela é um elemento pesado. A gente pensa que não, né, professor? Exatamente. Mas a água é um elemento pesado. E para transportar a água, é diferente de transportar o gás, a característica dela. Ou seja, como pesado? Sim, gente, a média é que 1 litro de água corresponde a 1 quilo. Na unidade de medidas, é basicamente isso, uma unidade equipara 1 litro de água, o volume de 1 litro de água equivale a 1 quilo, um peso, 1 quilo, 1 quilo qualquer. Interessante isso, né? Exatamente. Então ela é um elemento pesado, então é algo tão singelo. Você começou a olhar com outros olhos para a água agora? Ou começará a usar olhar com outros olhos? Gente, vamos ver as questões. 2 delas colocamos para que vocês dessem a sua opinião, apesar de que nós vamos dar a nossa também aqui, mas vamos compartilhar. Fiquem à vontade para compartilhá-las. Questão número 1. Toda a água do planeta é própria para consumo humano? Como ela está distribuída na superfície da Terra? Perfeito? Vamos ver as 4. Na sua opinião, quais são as principais causas para a poluição da água? Quais são elas? Sabe que poluímos. Quais são as principais causas? Na sua opinião, como é que você vê na sua ótica? Na sua opinião também, a água é um bem inesgotável? Comente a respeito. Ou seja, a água vai acabar um dia? Na sua opinião, expresse. 4, qual o percentual de reserva de água que tem o Brasil e que o Brasil representa no planeta? Qual o percentual de reserva de água que o Brasil representa no planeta? Como ela está distribuída no país? É uma reflexão, está todas as respostas no livro, sigam-no, mas, no entanto, o que é que você absorveu da aula? Perfeito? Professor Alan, como é que está? Já temos respostas? Olha, o pessoal está participando aqui. Tô copiando as respostas aqui e logo mais já vamos começar a contribuir aqui. O pessoal está invadindo nosso espaço mesmo, viu, hoje, Luiz? Gente, vocês nos deixam aqui numa condição, nós seremos ainda, usaremos a tecnologia a nosso favor ainda também, viu? Então, posso ir comentando algumas delas, professor? Pode sim. Podemos? Então vamos lá. Na primeira questão, toda a água do planeta é própria para o consumo humano? Como ela está distribuída na Terra? Eu peguei o texto integral de lá, ou seja, toda a água é própria para consumo humano? Então a resposta seria a primeira, não. Não. 97% da água, lembra aquela continha? 97% está nos mares,
sendo assim próprio para o uso agrícola e industrial e para consumo humano. 2% estão nas calotas polares e 1% na água doce. Perfeito? Você não precisava escrever todo o texto, mas toda a água é própria? Não. Como é que estaria? 97% da água está nos mares. Isso fixou para nós o conceito? 2% estão nas calotas polares, Polo Norte, Polo Sul, e 1% só que é a água doce. 1%. Guardem esse número. 1%. Esse 1% tem que fazer a diferença. Então, Sim, professor. Então vamos lá. Aqui na questão número 1, né? Sim. Vamos na questão número 1. Vamos ver aqui, o pessoal contribuiu. Tem algumas respostas, né, que ficaram... O pessoal acabou respondendo respondendo a 2. Sim. Aí temos aqui a Edileia, lá de Alta Floresta. Né, Alta Floresta, um abraço aí para você, Edileia. Então ela diz o seguinte, que na resposta número 1, antes do homem interferir no ciclo da natureza, de forma exploradora, a água era muito distribuída, pois havia água por toda a parte da terra. Depois que o homem invadiu áreas da terra desmatando e fazendo suas construções, a água se recuou, acontecendo a escassez de água em boa parte do planeta. É isso, professor Luiz? Seria. Você já traduziu de uma forma bem assim, da opinião dela mesma, ela viu essa realidade, aconteceu isso de fato. Mas agora, então toda a água é própria? Não. Faltou ela só dizer... Ela fez uma forma mais dissertativa, dissertativa. Né? Ela fez uma forma mais dissertativa e essa aqui é um pouco mais analítica, né? Vendo mas, questão Edileia, das porcentagens. Tua expressão foi assim, olha, a tua opinião está registrada. Porque realmente a maneira que o homem chegou, já foi até canção, né? Cantaram essa canção. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente e põe represa. Então, não vou fazer propaganda. Mas teve até a canção disto. E esta mudança, nós está refletindo na mudança também, como a água está não é que ela está se movimentando. Tá bem, gente? Essa aqui é a distribuição. Lá na frente vai ter uma outra. Tem alguma outras posições, professor? Tem aqui ainda na questão 1. E olha só quem é, o Paulo. O Paulo lá de Espigão. Um abraço para você, Paulo. Sempre participa com a gente aí. Então temos o seguinte, ó. Não temos água doce e água salgada. Não. Ah, tá. Não. Temos água doce e água salgada. A água doce é própria para consumo humano e a água salgada não serve para consumo humano. E estão distribuído da seguinte maneira. Água doce, acho que não veio o restante da resposta aqui. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Eu acho que não completou, né? Mas eu acredito que ele ia completar com a questão da quantidade, né? As porcentagens, né? De água doce e água salgada. Bom, da questão número 1, acho que são essas as contribuições. Ah, não, tem mais uma aqui. A Elissandra, lá de Espigão do Oeste também, né? O pessoal de Espigão aí, né? Marcando presença. Então, olha só, ela diz que não também, né? Destas águas estão nos mares, sendo impróprias para o uso agrícola e industrial e para o consumo humano. 1% para o consumo humano, disponível em rios, lagos e lençóis freáticos. 1%, né, Alexandre? Cabe lembrar o seguinte, né, que alguns países, né, pelo agravamento do problema hídrico, né, que é a escassez de água potável, eles já estão mencionando a possibilidade de fazer o quê? Dessalinizar a água do mar, né? Coisa que já acontece nos grandes navios, né? Sim. Os navios, eles consomem, a água que eles consomem dentro do navio, ela é água dessalinizada, eles tiram sal da água no processo, né? No processo Sim. químico, né? E eles acabam fazendo isso. Então é isso. Mais alguma? Agora a questão 1, eu acho que foram essas contribuições, professor Luiz. Vamos ver a questão número 2, então? Na sua opinião, quais são as principais causas para a poluição da água? Na sua opinião. Na nossa da apostila está 90% da água utilizada são devolvidas à natureza sem tratamento. O crescimento da população nas cidades e o maior volume de toxicidade dos resíduos gerados, ou seja, o que é que a gente deságua, né? A água utilizada, como é que eu a devolvo? Então,
Quais são as principais causas? Eu trouxe só essa aqui. E na sua? Bom, acrescenta, enriqueça mais o nosso conteúdo. Então vamos ver questão número 2, né? Então vamos lá, questão número 2, a gente tem aqui a Edileia de novo, lá de Espigão, né? Então ela diz o seguinte, que na opinião dela, são os esgotos despejados nos rios que contaminam uma boa parte da água doce, né? Ainda na questão número 2, nós temos o Paulo, né? O Paulo, mais uma vez, dizendo que a principal causa da poluição na água são os agrotóxicos, né? Então a gente vê assim a diferença da realidade, né, entre a visão de um e de outro. Lembrando naquela questão de interpretando o espaço, né? Sim. Então, assim, provavelmente por ele estar numa área mais agrícola, talvez mais agrícola, né? Ele percebe melhor essa preocupação também, que é uma preocupação grave. A questão do acúmulo de agrotóxico, né, nos lençóis é problemático. Vamos ver aqui, questão número 2, também temos o Paulo. O Paulo já foi, né? Já. Vamos ver aqui, a Elissandra, de Espigão do Oeste, acabou de responder. Descarte de lixo de maneira incorreta, desmatamento e queimada. Deixa eu ver se tem mais uma contribuição do número 2. Essa é a Elissandra, né? Essa foi a Elissandra, né? Foi a Edileia, a Elissandra e o Paulo. Elissandra, agora você vê se o bom pode ser. Nós temos que, é na sua opinião, perfeito. Porque se você afetou a água, por exemplo, para queimada pelo desmatamento, de alguma forma você está descobrindo, vamos dizer, essa esponja, né? Que a esponja, essa superfície da Terra, era como se fosse um filtro. Se você mudou a característica, mudou a característica do filtro. Vamos conceber assim também, é de se estender para a ciência. Alguns cientistas, né, eles acreditam muito na questão da cobertura vegetal, né? É importante para até a questão da limpeza, né, da água, tratamento. É isso. Mais? Não, na questão número 2, por enquanto é isto. Né, temos avançamos, essas contribuições. Então? Pode ser, vamos avançar. Depois nós voltamos com um bate-bola aqui e melhor. Então vamos lá, na questão número 3, na sua opinião, a água é inesgotável? Comente. Na questão número... Na opinião deles. Então vamos lá, na questão número 3, nós temos aqui a Edileia. Né? A Edileia, ela diz o seguinte, que não, né? A água esgota-se sim, porque a natureza reveza sua ação, às vezes chove muito e às vezes há muita seca. Com a estiagem intensa, evapora um grande volume de água, onde vem faltar nos reservatórios de abastecimento das cidades de algumas regiões brasileiras. Essa é a Edileia de Alta Floresta. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Temos também aqui o Paulo. Ele diz que, na minha opinião, acho que a resposta veio cortada. Vamos aqui, ó. Temos água doce e água salgada. Não, essa é a questão número 1, desculpe. Bom, aqui, ó. É o Paulo também, ó. Na minha opinião, a água vai acabar, porque o mau uso da água é que vai fazê-la desaparecer. O rio que abastece a nossa cidade não tem 30% da água que tinha na década dos anos 80. Importante. Muito interessante. Né? Que ele falou, opa, eu vou aumentar o consumo, consequentemente essa água dificultará o acesso a ela, se ela é limitada, né? Temos ainda a contribuição da Elissandra, que diz assim, é um bem precioso, mas não inesgotável. Se não cuidarmos, ela pode acabar, preservar as nascentes é uma das medidas que precisamos ter. É isso. Perfeito. É interessante essa conversa, o professor Luiz, que lá atrás, quando a gente conversou sobre a questão dos espaços, a gente viu que a gente, né, na questão dos problemas da infraestrutura, de manutenção, conservação, a gente tinha que parar para pensar quais são os principais vetores. Sim. Tratar de baixo para cima o problema, né, verticalizando, né, em cima do problema. Então, será que, por exemplo, hoje a gente conscientizar é uma boa solução? Porque com certeza a parte de você
fazer a despoluição, que é um processo químico, né, um processo mecânico para você tirar o lixo e esgotar, é muito mais caro. Então, será que você conscientizar as pessoas com o tempo, né, com o amadurecimento, isso é possível reverter a situação? Acredito eu que sim. Também, professor, você vê que a reeducação, maravilha, comungamos do mesmo princípio. Então você vê que hoje, de certa forma, nós estamos nos reeducando para levar esse costume da escola para casa, né? Do que nós estamos aprendendo aqui, quanto a gente está aprendendo. Agora, gente, algo interessante, se você olhar pelo conteúdo da apostila, ele fala sobre 3 mitos. E um dos mitos, ele fala que a água, por ser renovável, um dos mitos é que a água, ou seja, o volume dela mantém-se constante. Então aí as diferentes formas, a maneira de ver, que lente é que eu estou usando para ver essa questão. Então, pode ser que o volume de água, pode ser, expressa a minha opinião, pode ser que o volume de água é o mesmo, ele é renovável, só que ele fica mudando de lugar, não é isso? Pelo ciclo que nós mostramos da água, ela fica mudando de lugar. Ora está no lago, ora está no lençol freático, ora está na nuvem, e eu de repente fiz um caminho mais longo para ela passar pela casa, pelos reservatórios da cidade, então eu estou mudando o caminho dela, o volume de água vai estar. Agora, como fazer, torná-lo disponível para todo mundo? A água da nuvem eu não uso, mas tem água na nuvem. É importante lembrar também que a questão, o volume não muda. Né? Vamos pensar, né? Digamos assim, por esse viés, que a quantidade de água não muda. Mas será que a qualidade é a mesma? Né? Lembrando que assim, a gente tem uma chuva boa e uma chuva ácida. Né? Em decorrência da poluição, né? Porque algumas propriedades químicas, às vezes, é carregada na evaporação, né? no processo, né? de renovação da água. Então a gente tem que se preocupar com isso também. Algumas cidades mais industrializadas sofrem muito com a questão da acidez na chuva, coisa que a gente, felizmente, não conhece ainda na nossa região. Então, gente, isso é sério, professor. Muito bem colocado e lembrado. Porque a água, lembra que o processo aqui vai e volta? É o efeito bumerangue, né? Se ele evaporou, esse elemento ele deposita de alguma forma, porque na evaporação ele leva alguns elementos. Interessante, quando um dia nós fomos analisar uma água de uso industrial, então tinha um processo do qual a gente desmineralizava a água. Não podia ter sais minerais nenhuma, que é rico para nós. Então naquela indústria, tivemos que montar esse equipamento para desmineralizar a água. Você vê até que ponto vai o uso dela, né? Então ali nós começamos a refletir. A riqueza dela para nós são alguns elementos que tem na água. Ou rica em sódio, ou rica em alguns minerais. Tem uma estação em São Paulo, Águas de São Pedro, é propaganda, mas um dia, você conhece a Água de São Pedro? Conheço. Que lugar! Que lugar, né? A qualidade de vida em Água de São Pedro é tremendo. Então lá tem as fontes de águas sulfurosas, né? Gente, medicinais, águas, não digo termas, mas há uma riqueza. Então aquela água, se você toma assim, cada uma tem até sabores diferentes da água, né? É o piscinão público, você paga ali, a gente muito, vale a pena conhecer, vale a pena. Então eu recomendo, então o Brasil é muito rico. Então a qualidade, se ela evaporou, com certeza aquela água que vai ali, a riqueza que tem na região, alimenta aquele lençol que continua mantendo rico aquele ambiente que deve estar. Não é isso? Vamos avançar um pouquinho. Questão número 3. Então aqui nós colocamos o seguinte, eu trouxe uma resposta, mas levando vocês que olhem aquele mito e reflitam sobre ele. São as opiniões expressas e nós respeitamos. Mas nos últimos 100 anos a população triplicou, o uso da água se multiplicou por 6. Ou seja, 2 vezes mais do que o aumento da população. O maior responsável por esse aumento, o aumento do consumo, vamos dizer, o aumento do consumo foi a agricultura irrigada. Ela revolucionou a produção agrícola, mas criou uma dificuldade, pois utiliza sozinha 70% da água doce. Então, peraí, ela é inesgotável? Se eu estou tendo que produzir mais alimentos, técnicas novas, para aumentar a população que está aumentando, automaticamente eu vou ter que esse uso dos elementos estão infiltrando, então, ou seja,
A água continua, mas será que ela vai ter a mesma qualidade, né, professor? Você falou bem. Qual a qualidade dessa água que vai estar disponível para nós? Qualidade. A gente sabe que o volume de água é X, né? E ele não aumenta, vamos pensar que ele não aumenta nem diminui, só que a população aumenta, né? Então será que vai ter água para todo mundo? No princípio da escassez, né? Onde tem mais pessoas, tem mais consumo, e se o consumo se o reservatório é igual, uma hora vai faltar. Vai faltar. É aquele outro linguajar. Sabendo usar, nunca vai faltar. Questão número 4. Qual o percentual de reserva de água que o Brasil representa para o planeta? E como ela está distribuída? Professor? Então, acho que o pessoal, não sei se teve uma perda de sinal aqui, mas para a questão número 4 não tivemos nenhuma contribuição. Nenhuma? Nenhuma. Acho que deve ser alguma perda de sinal. Então, acho que né, vamos aguardar enquanto... Ah, saiu alguma aqui, ó. Só foi falar, o pessoal já invadiu o nosso espaço, né? Então, lá de Espigão, a Elissandra fala o seguinte: o Brasil é a maior reserva hídrica do mundo, 13,7% de água doce do planeta. Entretanto, 2/3 da água estão concentrados na região com menor densidade populacional, a Amazônia, né? Eu acho interessante essa colocação dela, que a gente para refletir. Se digamos assim, a área urbana é o principal, digamos assim, é a principal área onde o consumo é irracional, será que, digamos assim, Deus pensou certo em colocar as maiores reservas na Amazônia? Né? Porque né, temos uma área menos urbanizada que a porcentagem de amadurecer o conhecimento dessas pessoas para, num futuro, digamos assim, se apropriar dessas áreas, né? E hoje, como nós temos uma área menos urbanizada, o consumo, digamos, pode-se dizer que ele não é irracional, né? Exato. Ele é mais racional. Eu comentando nessa vertente, eu diria o seguinte: você já imaginou se nós tivéssemos a maior concentração de pessoas aqui? Então a maior contaminação estaria na maior reserva de água doce. Ou seja, seria o processo inverso. A chance de realmente se acabar, a maior reserva do mundo era altíssima. Então aí eu vou, a onisciência. A onisciência. Então, nesse aspecto, cabe a nós, por ter a maior reserva de água, então, e ter 1/3 da população, 1/3 não, só 5% da população aqui. Perfeito? Gente, é a nossa contribuição. Professor, alguma colocação mais? Não, professor, acho que, digamos assim, com o passar do módulo, teremos muitas coisas para conversar ainda. Então nós faremos isso, perfeito? Nos módulos seguintes, retomaremos ainda esse ponto, que apesar de nós darmos a visão técnica, mas também vamos fazer a visão analítica desse bem precioso, porque lá na torneira nós teremos água, para a cozinha teremos água, para o bebedouro teremos água. Então, em todo esse processo nós estaremos falando sobre a importância da água, da qualidade dela e de como nós extrairmos e chegarmos no final. Eu acho que damos esse modo, tem algumas ações que passamos para vocês. Visitem uma agência nacional da água, chama ANA. Gente, tanto a ANEEL, que cuida da energia elétrica, tem a ANA, que cuida da Agência Nacional da Água. Pesquise esse site, pesquise as informações, passamos no tutorial com atividade para vocês acessem. Tem um relatório de impacto ambiental, tem umas informações interessantes ali. E tem o Atlas do Nordeste. Se nós temos hoje, vimos que o maior problema do abastecimento de água está no Nordeste pela disponibilidade da água, tem um Atlas que isso está no Ministério da Integração Nacional, então você vai ver como está a distribuição nesse Atlas, como está a distribuição da água no Nordeste, e mostra as realidades. Gente, vamos crescer mais com esse módulo e vamos relembrar dos princípios. Lembram que o difícil não existe? Por mais que nós tenhamos diante de nós uma situação difícil de resolver a curto prazo, mas vamos dividir em partes, cada um fazendo a sua parte, tudo ficará fácil. Concorda, professor Alan? Concordo, totalmente de acordo. O nosso abraço. Até o nosso próximo encontro. Abraço, até mais.